Sejam bem-vindos. Daqui a um minutinho a gente começa. Hoje é o tema que eu mais gosto e eu vou continuar a fazer aquele tema solto. Eu acho que os temas mais soltos a gente fala mais, entendeu? Eu prefiro assim. Para mim, se pensar em doença autoimune, todas as aulas são importantes, né? Todos os temas são muito importantes que a gente abordou, mas tem muita coisa para falar. E hoje, para mim, se eu for pensar em percentual, 80%. 80%. Então a gente pode até falar em intoxicação, a gente pode falar, mas o emocional é barra, assim, entendeu? A gente vai falar um pouquinho de origem das doenças autoimunes e aí a gente começa no que precisa mesmo, que é entender um pouco disso. Vocês são muito crus em relação à interpretação dessas questões, porque elas não aparecem em exame nenhum. Esse aí que é o problema. O pepino acontece aí, porque essas alterações emocionais não são demonstráveis em exames laboratoriais, aí vocês ficam perdidos, entendeu? Então, isso é que é o problema. Então, deixa eu comentar um pouquinho, falar pra caramba, mas deixa eu comentar um pouquinho sobre a origem das doenças autoimunes para vocês entenderem onde que eu preciso linkar. Se você tem uma doença autoimune, você pode ter várias causas, não é? Você pode ter uma questão autoimune por influência genética. O seu pai tem uma questão autoimune e você herdar dele. Isso é normal. Nesses casos, normalmente a gente até estabiliza o paciente, mas ele mantém a necessidade dos suplementos ou do imunossupressor ou de qualquer coisa. É difícil mudar, né? A gente hoje até consegue uma coisa chamada epigenética, que é mudar a expressão do gene. A gente consegue isso, mas muda pouco, entendeu? É diferente de um processo autoimune com outras causas não genéticas. E é sobre isso que eu vou falar, que ao longo dos anos, já tem alguns anos, a gente conseguiu ir moldando exatamente para, depois de estabilizar o paciente, ir retirando tudo, entendeu? Então, o paciente que está tomando, seja lá o suplemento que for, a gente molda, estabiliza essa questão emocional e ele diminui muito a necessidade de suplementações. Então, às vezes ele entra com uma fórmula cheia ou com dose alta de vitamina D ou naltrexona, não sei o que, imunossupressor, tudo associado. Depois a gente começa a diminuir exatamente porque quando você retira esse gatilho do sistema emocional, que é para mim um dos principais gatilhos, ele melhora. Foi assim que a gente começou a fazer. Então a necessidade que antes era de doses muito altas ou de múltiplos suplementos passou a diminuir a partir do momento que energeticamente ele fica bem. E por que eu falo energeticamente? Porque muitas vezes doença autoimune em si, que é o principal tema que a gente vai falar hoje, a gente trata muito com o suplemento. A vitamina D ela é mágica para isso, ela é mágica para isso. Mas o problema emocional ela não consegue tratar. Ela estabiliza a doença, mas a origem do problema, que em geral tem um componente emocional, ela não consegue uma resposta boa, entendeu? Ela estabiliza a doença, mas a necessidade se mantém. Então é sobre isso que eu quero falar hoje, entendeu? Sobre a influência do emocional, que para mim gira em mais de 80%. Gira em mais de 80% quando se fala em doença autoimune. E as explicações são bem fáceis de vocês começarem a linkar. Só que, do jeito que eu aprendi na faculdade de medicina, a gente aprende que uma artrite reumatoide é um fator reumatoide, um FAM, um VHS, é isso, entendeu? E isso é uma análise laboratorial que é importante. A gente não quer tirar o mérito dos exames de sangue, mas por que da artrite reumatoide? E uma dermatite? Eu não entendo nada de pele, mas por que a gente tem tanta dermatite grave, né? As dermatites mais graves possíveis, totalmente crostosa a pele, a gente tem. Mas se eu não entendo nada de pele, como é que eu vou tratar a dermatite? Exatamente tratando o gatilho emocional. Então, de modo algum, eu quero me contrapor ou brigar com qualquer especialista nisso. A gente só aprende um pouquinho da origem do problema, e se você aprende a origem do problema, você começa a tratar. Então, a questão é exatamente saber o porquê. O paciente começa a melhorar, por exemplo, tomando vitamina D. Ele começa a melhorar, ele está respondendo muito bem. Uma artrite reumatoide, por exemplo, está respondendo super bem. Ele começa 1, 2, 3 meses, Leonardo, eu estou muito bem. Ele tem uma internação, tem uma perda emocional, uma perda de um familiar, um estresse muito grande, e ele regride e ele passa a ficar resistente àquela terapia. E você, ao invés de uma, tem que associar várias,
demora de sensibilizar. Eu tive uma paciente com dermatite grave que estava me evoluindo super bem. Ela teve um apendicite, teve que operar. Esse estresse metabólico linkou de novo a sua doença autoimune. Demorou 8 meses para desligar, entendeu? Eu tive uma outra paciente com artrite reumatoide que parou de responder depois de estresse com o filho, estresse. Tirou o filho de casa, depois disso passou a ter doença, entendeu? Passou a não responder mais às suplementações. A gente teve que usar outras estratégias aí que a gente fala muito de terapia neural, de hipnose, desse monte de coisa que a gente tem que usar durante o dia a dia, porque muitas vezes você responde com uma terapia, ok, mas às vezes você não responde. E principalmente, mesmo que você responda, o objetivo é que ao longo do tempo você não dependa. Você não dependa de mim, você não dependa dos outros profissionais. E isso é que a gente chama de remissão completa, não é? E hoje não é incomum, a gente estabiliza e depois adquire uma remissão. Ok, vou falar de Crohn, vou falar de várias doenças, entendeu? Então, o objetivo é entrar com as substâncias, estabilizar, por isso que é importante chegar aos 100% e não ao 90%. Porque se você chega a 90%, você tem algum estresse, a doença lembra que ela existe. Então essa é a principal questão, a gente estabilizar 100% para que você dependa menos de qualquer coisa. De um imunossupressor, de um suplemento, de qualquer coisa. O objetivo é quanto melhor você está, mais o colega que está te acompanhando, o colega médico, entendeu? Vai ver a menor necessidade de substâncias. Entendeu? Então, por que eu gosto muito desse tema de hoje? Porque ele não aparece em alterações laboratoriais importantes. Quando você tem um estresse emocional, ele não aparece em alterações laboratoriais, entendeu? Eu não tenho um exame de ressonância para linkar, que é o que a gente faz na radiestesia durante a consulta médica. Chega uma artrite reumatoide e a gente gosta muito, foi o que eu falei nas outras lives, a gente gosta muito de uma coisa que é energética, mas é física. Quando você vai numa emergência e pluga um eletro, a máquina detecta que você tem eletricidade. Essa tal dessa eletricidade, ela é utilizável. Não é místico, é físico. A gente só usa uma ferramenta para diagnosticar. E a partir dessa ferramenta, eu não aprendi isso com ninguém, né? Isso foi sendo moldado. A gente consegue descobrir a origem dos problemas. Então a gente olha e fala, olha só, com 13 anos houve um estresse importante e esse estresse foi responsável por uma artrite reumatoide com 40. E não há hoje um exame de ressonância para a gente conseguir linkar, né? Eu não consigo demonstrar que o estresse, que esse ou esse determinado fator enfraquece mais uma região, entendeu? Então, é sobre isso que eu vou falar. Especificidade de sintomas para especificidades de doenças. E não é que você não obrigatoriamente vai se encaixar, mas 95% vai se encaixar nisso. E quando a gente começa a tratar a origem do problema nesse sentido, tudo fica um pouco mais fácil. Por isso, eu vou desmamando, retirando a necessidade das suplementações ou das substâncias para controlar o seu processo autoimune, tá? Então, isso é que era a conversinha inicial que eu queria falar. Então, vamos começar a falar um pouquinho de alguns órgãos, porque eu quero linkar muito para vocês começarem a se entender, não é? Lembra que a gente fala que sempre doença autoimune tem relação com estresse? Eu vou tentar falar um pouco mais alto, tá? O som tá bom, eu acho que é o celular de vocês, viu? Tenta aumentar um pouquinho o volume do celular, porque as outras pessoas estão falando que o som tá bom. Vamos começar a falar um pouquinho de órgãos de uma forma bem leve, entendeu? Eu quero citar vários exemplos, então eu vou falar vários minutos sobre cada um dos órgãos que são principalmente importantes, e aí a gente começa a entrar não na medicina tradicional. Eu não estou falando da medicina que eu aprendi na faculdade, que é ótima, que é útil, que eu nunca vou tirar o mérito, que foi uma excelente universidade a que eu fiz e eu gosto muito dela. Fiz ambulatório até o ano passado nela e eu gosto muito dela. Mas o que eu acho importante é que tem coisas que a gente não vê laboratorialmente. E aí é que a gente começa a entrar em conceitos de duas especialidades que eu gosto muito. Então, tudo que eu vou falar aqui vai ser principalmente relacionado à medicina chinesa e à homeopatia, que são duas coisas que eu uso pra caramba e que são muito úteis. Só que se você está na faculdade e aprende que a artrite reumatoide é o fator reumatoide, não aprende o agente causador, você não sabe, as coisas vão passando e você não sabe investigar. Você tem que aprender primeiro que isso é por isso é por isso. E aí você, eu sento com o paciente e antes dele começar a explicar, eu pergunto qual é a doença e eu começo a falar, olha só, essa doença surge por isso. Vejo a língua, né? Eu vou mostrar
alguns exemplos de língua, eu vejo a língua e falo, é por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Entendeu? Antes dele falar, exatamente para não ser sugestionado. Aí ele fala, caramba, cara, então é por isso? É por isso. E aí você trata a origem do problema, por isso que não basta só diagnosticar, tem que saber tratar, ok? E suplemento se trata bioquimicamente, mas energia não trata. Suplemento não trata energia. Energia é acupuntura, energia é terapia neural, energia é hipnose, energia é constelação familiar, energia é microfisioterapia, que é sobre esse monte de coisas que a gente vai falar hoje, entendeu? Então, o primeiro órgãozinho que eu gosto muito de falar, que é o principal, que provavelmente vocês todos têm deficiência, porque é muito comum, é sobre o baço, né? A medicina chinesa, ela enxerga que existem dois órgãos que são como se fosse uma mesma entidade, uma única organela, que se chama baço e pâncreas. E o que esse danado desse baço tem para me dar de resposta? Muita coisa. Por quê? Porque o principal gatilho que gera é como se a gente fosse uma empresa, cada órgão fosse responsável por um departamento, ok? E quem cuida do departamento chamado estresse é essa entidade, essa organela chamada baço e pâncreas. Ele é que cuida do estresse no corpo. Só que estresse tem várias causas. Estresse pode ser estresse no trabalho, pode ser estresse em casa. Estresse pode ser dor. Dor é um tipo de estresse. Estresse pode ser insônia. Estresse pode ser desnutrição. Estresse pode ser intolerância alimentar, dor contínua, entendeu? Então, isso tudo o corpo interpreta do mesmo modo, que se chama estresse. Fadiga é um estresse. Então, existem várias vertentes para uma mesma interpretação de estresse. E qual que é o problema? Quando você tem uma quantidade de estresse maior do que a sua capacidade de regenerar, você vai sobrecarregar mais alguns órgãos do seu corpo. Então, o estresse, ele não age de forma difusa, ele vai agir difusamente, mas ele vai agir principalmente em alguns órgãos, e o nome desse cara se chama baço e pâncreas. E aí é que começam os problemas. Por que começam os problemas? Porque a principal alteração, quando a gente olha para o paciente para começar a ver que tem uma sobrecarga de baço e pâncreas, é o exame da língua, entendeu? Então é muito legal ver a língua. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, eu vou deixar meio aberto aqui, para vocês verem o que é uma língua de boa, uma língua de má qualidade, tá? Então eu vou botar alguns exemplozinhos só para vocês enxergarem. Então, quando esse estresse é maior do que a capacidade de regenerar, você baixa a energia do baço. E qual é o problema de baixar a energia do baço? É que uma das principais funções que o baço faz, ele é um estruturador. Então ele mantém o fluido sanguíneo todo dentro do vaso. E qual que é o problema disso? É que quando esse baço perde a energia, esse fluido extravasa. Quando esse fluido extravasa, a saburra da língua fica branca. Então, uma alteração importante é você olhar a sua língua. Eu quero uma língua com a saburra transparente. Se você põe a língua para fora e a sua saburra está branca, é um dos possíveis sinais de que você pode começar a ter uma sobrecarga de baço. E qual que é o problema de ter uma sobrecarga de baço? É que o principal componente do baço é relacionado à imunidade. Então, se esse estresse baixa a energia do baço, você fica com uma predisposição a menor imunidade. Então, você fica sugestionado, você fica suscetível a processos infecciosos, a processos bacterianos, você fica suscetível a processos imunológicos. Então, se você tem uma doença autoimune em atividade, você não pode ter um baço sobrecarregado. A gente considera até o baço como a origem de tudo. Se esse baço perde a energia, você perde o potencial de regeneração imunológica. Isso é prato feito para desenvolver algum processo, que pode ser desde qualquer processo até principalmente o que a gente está falando hoje, um gatilho de imunidade, entendeu? Então, isso é muito importante. Só que o baço exerce vários outros efeitos. Por exemplo, o baço é quem cuida da eficácia de metabolismo. Então, se você baixa a energia do baço, você fica com o metabolismo mais lentificado. São pessoas mais preguiçosas, são pessoas mais lentas, são pessoas mais friorentas. Quanto maior a sobrecarga da língua, mais friorenta que você é. Você quer tomar aquele banho pelando, entendeu? Exatamente pela sobrecarga e pela influência do baço relacionada ao seu metabolismo. Então, uma outra característica do baço, o baço mantém as estruturas dos órgãos todos no lugar. E qual que é o problema de você não ter uma boa energia do baço? É que já que esse baço mantém uma estrutura de órgãos no lugar, quando esse baço perde a energia, você aumenta a predisposição a formar cistos, nódulos, lipomas, tumorações, tudo que sai do lugar. Eu atendi no curso passado, no PAV passado, o esôfago de Barrett, depois de estresse.
Estresse, 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 você baixa a energia do baço e você dilata. Divertículo, uma alteração da parede do intestino, entendeu? Nódulos, nódulo de tireoide, cisto, um monte de cisto em um monte de lugar, normalmente vem a partir de uma sobrecarga de baço, entendeu? O baço produz mais qual alteração? É o baço que faz o componente de contínuo de descida da digestão. Então, quando esse baço perde energia, você aumenta a tendência a ter refluxo. Você aumenta a tendência a ter distensão abdominal, lentificação da digestão, você tem diarreia oscilando com prisão de ventre, você tem um estresse e tem diarreia depois. Isso tudo tem a ver com o baço. Então, o baço tem múltiplas influências no seu dia a dia. É muito importante você aprender a tratar o baço, mas principalmente aprender a diagnosticar esse baço. Porque às vezes, laboratorialmente, no final da cascata, quando esse baço está totalmente colapsado, você baixa o leucócito. Ou às vezes altera um pouquinho o fibrinogênio. São alterações que às vezes está tudo colapsado e você não produz alteração laboratorial nenhuma. Por isso o exame da língua é importante, entendeu? Eu vou mostrar algumas alterações, deixa a gente falar tudo que a gente fala das línguas em geral, entendeu? Mas olha que coisa bacana que você vai aprendendo a interpretar, entendeu? Então, uma coisa é o corpo inteiro, que pode ser analisado laboratorialmente e bioquimicamente, entendeu? Esse baço, quando está colapsado, afeta muito a sua reserva de imunidade. Então, o baço, como ele mexe no metabolismo, eu quero que você faça exercício. Mas se você está com o baço muito colapsado, você não pode fazer muito exercício, senão isso é considerado estresse e baixa mais a sua imunidade. É aquele fibromialgia. Fibromialgia é uma doença de baço. Baço afeta músculo, a carne. Fígado, que eu vou falar daqui a pouco, afeta a articulação. Baço dá muito cansaço. Entendeu? Então, aquele paciente fibromialgico que o colega orienta a fazer muito, não, vai fazer exercício. Ele faz uma hora de hidroginástica e fica uma semana em casa, porque ele não tem capacidade metabólica para isso. Então, o baço, eu quero movimento, mas eu quero pouco, é exercício de vovô. Quem está com o baço muito sobrecarregado é exercício de vovô. Até aos poucos, com o tratamento, ele melhorar a energia do baço e conseguir progressivamente fazer uma intensidade maior de exercício. O baço, que quando está sobrecarregado, torna o metabolismo mais lentificado, você nunca vai acordar e vai tomar um copo de água gelada. Isso é igual um soco no seu estômago. Entendeu? Eu quero coisas mais mornas, eu quero alimentos mais mornos. O que é a dieta da medicina chinesa? Esse baço cuida do metabolismo. Então, são pessoas que têm uma tendência maior a ter edema no corpo. São aquelas retidas, entendeu? Incha a perna. Normalmente, essas pessoas têm uma sobrecarga de baço. Olha quantas influências no dia a dia. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer exercício físico que ajuda, sim, mas com muita moderação, entendeu? Eu quero uma alimentação, sim, mas com alimentos quentes. É isso que existe a dieta baseada na medicina chinesa. Então, as raízes são muito boas para o baço. Aipim, inhame, batata doce, batata baroa. A canela é um alimento considerado quente. O alho é um alimento considerado quente, entendeu? As sementes, a linhaça, a quinoa, são bons alimentos, mas tudo com moderação, porque quem usa dose alta de vitamina D não pode usar algumas sementes, entendeu? Então, por isso que é isso que existe o PAV, exatamente para conseguir direcionar isso, entendeu? Cada um em algum momento da vida, dieta saudável vale para todo mundo, mas às vezes você tem mais especificidades, entendeu? Então, a fibromialgia, que é a carne, tem muito a ver com a sobrecarga de baço, tá? E o baço tem um componente imunológico como um todo. Então, olha quantas alterações que o seu corpo produz que muitas vezes não geram alterações laboratoriais. Então, isso é muito importante. O movimento contínuo de descida, baço, lipoma, muito comum, cisto, nódulo, essas alterações de tamanho têm muito a ver com baço, entendeu? Então, isso eu falei de um órgão. Eu falei até agora, uns 22 minutos, meu Deus do céu. Eu falei de um órgão, entendeu? Agora eu vou falar de vários outros e a gente começa a linkar, entendeu? O paciente com baço é aquele paciente assim. Temperatura sempre mais fria, tendência a hipotireoidismo, sonolento, não gosta de levantar da cama, é sempre preguiçoso, sempre retido, digestão lenta, entendeu? Não é aquele paciente rápido. Então você tem que aprender a tratar esse baço, tá? E um outro órgão que para mim também é muito, muito importante. Então, qual a alteração na língua? Só para finalizar, que produz com o baço. Eu vou tentar mostrar uma língua aqui que eu acho que vai ser legal. No PAV, que é o programa que a gente faz, a gente tem uma aula de 20 minutos, mais de 20 minutos de cada língua,
entendeu? Então deixa eu tentar tornar isso aqui bem aumentado, e aí eu vou, deixa eu puxar para cá, que eu vou mostrar uma língua para vocês que tem uma sobrecarga de baço, só para vocês verem como é simples, entendeu? Peraí, deixa eu voltar aqui, pronto. Eu vou mostrar aqui uma língua, só para vocês entenderem um pouco de como que isso altera, tá? Tá, deixa eu voltar aqui, peraí, aqui, isto, olha só, isso é uma língua de sobrecarga de baço, eu vou parar aqui para mostrar para vocês, tá? A saburra é branca, tem como ficar muito mais branco e o baço cresce a língua. Aqui é a área de representação do baço na língua. Aqui é o rim, que eu vou falar daqui a pouco, que tem relação com tristeza, consumo. Aqui é o coração. Se você tem uma decepção amorosa, depois de 2 semanas você olha a ponta da sua língua e ela está vermelha. Aqui é a área de representação do fígado e pulmão. Então, a língua também reflete muito dos órgãos. E quando você tem sobrecarga de baço, você deixa a saburra muito espessa, a língua fica larga, grande, por quê? Porque o baço pressiona os dentes, você fica com marcas laterais e a saburra muito espessa. Então isso é uma língua com sobrecarga de baço. Olha como é que as coisas são simples. A gente tem uma aula de mais de 20 minutos. Deixa eu voltar a câmera para mim. Isso, voltei. Estou aqui. Não fugi. A gente tem uma aula de 20 minutos, entendeu? Para falar exatamente sobre sobrecarga de baço, porque é algo muito simples, entendeu? É muito simples da gente ver. Isso tudo eu falei sobre um órgão. Deixa eu falar um pouquinho sobre fígado, porque provavelmente um monte de vocês tem. Um monte. Deixa eu ajeitar aqui, isso aqui, tá bom, agora tá. E o fígado, qual o problema que ele produz? Porque o baço está muito envolvido com estresse, mas tem 2, 3 sentimentos principais que afetam muito o fígado. O fígado se envolve muito com pessoas pavio curto, pessoas explosivas, aquele pavio curto mesmo, e pessoas que têm episódios de mágoa. E às vezes essa mágoa é na infância. Uma mágoa com 3 anos, com 5 anos, com 10 anos de idade vai gerar um problema na vida adulta 20 anos depois. E qual que é o problema? O que tem a ver o fígado com isso? O fígado é quem cuida desses sentimentos. E quando esses sentimentos são muito marcantes na sua vida, você promove uma coisa chamada estagnação do fígado, segundo também a medicina chinesa. E a estagnação do fígado gera uma alteração na língua. Qual alteração? Principalmente as laterais ficam muito arroxeadas, entendeu? Que é a área lateral de representação do fígado, é o que a gente chama de estagnação. Mas qual que é o problema? O baço cuida da imunidade, o baço cuida muito de músculo, então ele dá muita disposição, eficácia metabólica e imunidade. Mas o fígado cuida, por exemplo, de metabolismo pélvico, mioma, endometriose, adenomiose, metrorragia, entendeu? Dificuldade de engravidar, isso tudo pode ter a ver com questões de mágoa. Então a mágoa, o fígado afeta muito toda a parte de metabolismo pélvico. O fígado mexe muito com articulações, então artrites, tendinites de frequência tem muito a ver com pessoas que têm mágoa. A pessoa não faz nada, não faz movimento nenhum e tem uma tendinite de repetição, entendeu? O fígado cuida muito da instabilidade de humor. Entendeu? O fígado dá muita instabilidade de humor. O fígado dá insônia de 3 horas da manhã. Você dorme e acorda 3 horas da manhã. Por quê? Porque cada órgão tem cerca de 2 horas de principal regeneração. Então, ao longo de 24 horas, os órgãos giram em maior potencial de regeneração. E a hora do fígado é 3 horas da manhã. Se esse fígado não está estabilizado, você acorda. Por quê? Porque a função do baço é manter os órgãos energeticamente nos lugares. Então, se o baço estiver muito estruturado, jamais a energia do fígado vai migrar para uma articulação. Por isso que esses órgãos estão conectados. Por isso que a paciente com artrite reumatoide que teve uma mágoa com 3 anos de idade, ou teve um estupro, ou foi abandonada, ou tem uma questão importante, vai desenvolver uma questão na vida adulta. Ou depois de uma separação, 5 anos, 10 anos depois de uma separação, ou da falência de uma empresa, ou do falecimento de alguém, e não há exames laboratoriais para a gente diagnosticar essa origem do problema. A gente olha muito mais pela alteração da língua e pelo questionário. Então, se você sabe que isso pode gerar o desenvolvimento, não é todo mundo que é magoado que vai desenvolver, não, tá, gente? A gente tem uma boa capacidade de regenerar, mas se você tem uma predisposição, isso é prato feito para desenvolver. Então, o fígado pode dar problemas uterinos? Pode. O fígado pode dar problema articular? Pode. Principalmente artrites migratórias, tá? Uma hora a artrite dói aqui, outra hora dói aqui, outra hora dói aqui. O fígado é movimento, baço é estagnação.
O fígado é movimento, entendeu? Fígado dá instabilidade de humor, fígado dá insônia de 3 horas da manhã, fígado se abre nos olhos. Então, artrite, miopias, cataratas, descolamento de retina, uveíte, artrite reumatoide aumenta a predisposição a ter uveíte. Começaram a encaixar como é que as doenças são uma só. Você tem que tratar um problema, entendeu? É muito comum um paciente com artrite reumatoide ter uveíte. É muito comum daqui a pouco o paciente com Crohn ter tristeza. A gente vai falar sobre cada um dos sentimentos. Entende a importância dessas questões? Se você começa a tratar a origem do problema, por isso que a gente trata tantas questões, entendeu? Cada área do corpo, eu gosto muito da acupuntura para isso. A acupuntura você espeta num pontinho e atinge um órgão. E isso é muito importante, entendeu? Se você consegue uma estabilização por meios periféricos, você consegue agir. Por isso que eu faço tanta terapia neural nos meus pacientes. Eu olho, passo o meu método de diagnóstico, que é a radiestesia, e vejo o ponto de desequilíbrio. Aí eu aplico um anestésico diluído, chamado procaína, e isso causa é como se esse trauma de anos, de décadas atrás, gerasse um nó físico. Só que esse nó não é visto em exames de ressonância, por exemplo. Mas esse nó gera um monte de problemas, por exemplo, uma doença autoimune. Então, o objetivo de fazer a terapia neural é bloquear esse cara para desfazer o nó. Quando você desfaz, melhora tudo. Você passa a tirar um monte de remédio, um monte de porcaria, um monte de corticoide. Entende que as questões são muito conectadas. A história de vida do paciente é muito importante. Por exemplo, eu tenho tristeza. Eu sou muito triste, houve um evento da minha vida que eu passei a ter muita tristeza. A tristeza também afeta vários órgãos. Por exemplo, tristeza afeta muito pele. É muito comum dermatites terem relação com tristeza. E não é depois de ter a dermatite que a pessoa fica triste. Antes de ter a dermatite, principalmente quando é na infância, episódios que causam uma tristeza importante, ou, o que é muito comum, eu atendo muita criança com dermatite, gestantes tristes gerando crianças com dermatite. Eu sempre faço questionário na consulta e isso não é incomum. O objetivo não é a mãe se sentir culpada, e sim tratar a origem do problema, tá? Então, tristeza afeta muito, faz você perder a capacidade de regeneração de pele. Pulmão, sarcoidose, é muito comum ter tristeza associada, é uma doença autoimune de pulmão, é muito comum. Bexiga, cistite actínica, rim, entendeu? Nefropatias. Um período de bastante tristeza na minha vida, eu tive cólica renal, porque você perde energia, é um órgão que tem esse link com esse sentimento, então você perde energia. Lombar, às vezes eu atendo adolescente que nunca fez exercício na vida, que não fica muito tempo sentado, ou seja, não tem impacto na região lombar e faz hérnia lombar. Ele é deprimido, porque naquela região ele perde potencial de regeneração. Joelho. Então, tristeza afeta muito pele, pulmão, lombar, bexiga, rim, joelho, entendeu? São áreas com menor potencial de regeneração. Então, se você passa a entender esse problema, você fica muito melhor, você trata o problema com a origem e não só com o corticoide para dermatite. Por isso, muitas vezes a gente usa várias técnicas de desbloqueio, por isso que às vezes a gente usa hipnose, entendeu? No PAV a gente tem uma aula de 20 e tantos minutos de hipnose, ensinando a fazer auto-hipnose, porque é algo interessante que você pode usar no seu dia a dia. O objetivo é exatamente o que você pode fazer no dia a dia. Se fosse para falar de exame complexo, a gente estava em outro lugar. Então, se você aprende a falar sobre essas questões, isso é muito importante. Estresse afeta muito estômago e intestino delgado. Tristeza afeta muito o intestino grosso. Crohn. É muito comum pacientes com Crohn terem gatilho de tristeza. É muito comum a espondilite anquilosante, que é uma doença de região lombar, é igual a artrite reumatoide, mas principalmente na região lombar. É muito comum haver tristeza associada. Ansiedade extrema, é muito comum os pacientes com esclerose múltipla terem ansiedade extrema. É uma ansiedade patológica que gera tamanha inflamação. É como se o nosso sistema imunológico ele tivesse em alerta. Você gerou um monte de bloqueios emocionais e ele passou a ficar em alerta. Mas o que vai determinar para onde que ele vai é o sentimento. Determinado sentimento gera uma predisposição a determinada doença. Um paciente com uma sobrecarga de fígado magoado, o que tem artrite, o que tem tendinite, a mulher com mioma que sangra 30 dias no mês por causa de mágoa, ela tem que tratar a mágoa, ela pode até tratar hormonalmente o problema dela, ninguém está sendo contra o tratamento convencional, mas ela tem que tratar a mágoa, entendeu?
Essa paciente pode ter mudanças alimentares, ela pode ter que comer alimentos mais frios, entendeu? O paciente com grande sobrecarga de baço não vai comer um monte de melão, um monte de melancia, ele não vai comer queijo. Por quê? Porque o paciente com sobrecarga de baço tem uma alteração circulatória, ele é um paciente mais edemaciado, ele tem tendência à retenção líquida. O queijo umedece mais. Então, por que você vai comer o queijo? Coma outras coisas. O paciente com sobrecarga de fígado, não. Ele já não tem uma tendência à retenção líquida, ele é aquele magro, entendeu? Por isso que os principais miomas nas mulheres são de mulheres magras. As mulheres magras demais, com aquela mágoa, entendeu? Essas não têm alterações circulatórias, entendeu? Essas podem comer outros alimentos, podem comer alimentos mais úmidos. Entende como cada um tem um perfil. É lógico que a gente quer uma dieta saudável, um estilo de vida saudável para todo mundo, mas cada um tem um perfil de acordo com o seu momento, de acordo com a predisposição que você tem. Olha que exemplo clássico. Eu sou muito mais yang, tá? Eu sou muito mais fígado. Por mais que eu seja calmo, mas a minha cabeça não para. Eu penso em 1 bilhão de coisas ao mesmo tempo. Então eu sou mais fígado. Mas eu gosto muito de exercício físico, eu gosto muito. E hoje pelo trabalho eu não faço mais tanto, mas eu já fiz muito. Fazia crossfit, nadava, pedalava 100 km, corria e era tudo. E trabalhei muito, sempre na minha vida eu trabalhei muito e dormi muito pouco, ok? Eu tenho sobrecarga de fígado. Minha língua começou a estagnar um pouco. Eu fiz uma lesão renal. Por quê? Menor regeneração. Eu pedalava, eu cheguei num limite de overtraining, que eu não entendia isso na época. Eu não entendia, eu não tinha feito medicina chinesa, eu não tinha estudado homeopatia. Eu pedalava 100, 120 km e tinha pitose. O meu olho baixava completamente. Agora ele baixa quando eu estou muito cansado. Tem uma aula do PAV que foi uma semana extremamente desgastante. Eu filmei quando eu olhei, entendeu? Ou seja, a pitose também tem muito a ver, o paciente com miastenia. Miastenia é sobrecarga de baço. Lembra? Miastenia é músculo, entendeu? Então você tem que tratar o baço dele. Olha como quando você sabe um pouco da origem do problema, você começa a tratar um pouco das causas. Então isso é muito importante, vocês entenderem a origem do problema. Entendeu? Então é importante, é assim que a gente trata. A gente trata a origem do problema e começa a tirar. Então, o paciente que está tomando 180 mil de vitamina D possa tomar 20. Você vai diminuindo progressivamente, exatamente porque essa cicatriz emocional, que para mim hoje é responsável por mais de 80% de todas as doenças autoimunes, ela deixa de existir, ela se cicatriza através de várias estratégias. É sobre ela que a gente fala no curso, a gente fala todo dia no consultório, entendeu? Então, isso é muito importante, você tratar a origem do problema. Tá? Então, se liguem nisso, é importante, é o fundamental. Se você entende a origem do problema, se você sabe diagnosticar o seu problema, você trata a origem. E é algo que não precisa de exame laboratorial. Existem várias informações que você pode colher no seu dia a dia para melhorar. Olha que coisa legal. Entendeu? Então é bacana isso, a gente gosta muito disso, entendeu? Quando eu tenho muito estresse, muita sobrecarga de intestino delgado, né, que é o que causa o estresse, eu uso mais lactobacilo. Quando eu estou muito mais triste, eu tenho mais sobrecarga de intestino grosso, então eu uso mais bifidobactéria. Então até a suplementação pode mudar de acordo com o seu sentimento, de acordo com a área do seu corpo que diminui o poder de regeneração, entendeu? Então, por que a gente gosta muito desses links? Porque se a gente aprende a origem, cara, fica tudo mais fácil, você se entende, você melhora com comida, você melhora com estilo de vida. Leonardo, eu tenho fibromialgia, eu vou caminhar 40 minutos, eu estou um caco e no outro dia eu não ando, mas eu vou fazer isso porque eu sou guerreira. Não seja maluca, entendeu? Não faça isso, você não tem nesse momento reserva de energia. Entendeu? Não tem nesse momento reserva de energia. Você tem que melhorar a sua reserva. E a reserva de energia é igual uma piscina que enche com uma mangueirinha. Você demora. Entendeu? Eu tive uma paciente com sobrecarga de fibromialgia. Fibromialgia é o quadro clássico. Essa tinha fibromialgia e um pouquinho de artrite, porque a artrite também cursa com muito cansaço, né? E ela tinha uma péssima digestão. Eu não podia nem entrar com alguns suplementos, porque ela não tinha capacidade de digerir. Ela desmaiava. Ela tomava um monte de suplemento e desmaiava. Falava, Leonardo, mas isso não é bom? Não. Se você tem baixa capacidade de digerir, você não pode entrar com múltiplos suplementos. Não vai conseguir digerir, não vai absorver, vai gerar mais diarreia. Melhore um pouco do seu poder de regeneração e aí você melhora. É assim que funciona, gente. Tem que ser assim, não tem jeito.
Paciente com Parkinson, as doenças têm um perfil, né? Parkinson não é autoimune, tá? Mas paciente com Parkinson é um paciente que normalmente tem medo. Medo é aquela coisa toda certinha, se sai do lugar, entendeu? É algo muito comum, então tem que tratar isso para melhorar um pouco, entendeu? Cada doença tem uma especificidade. Se você aprende um pouco disso, você melhora. E esse aprendizado envolve as suas mudanças, envolve dieta, envolve suplementação adequada, envolve principalmente técnicas energéticas. Por isso que quem trabalha com técnicas energéticas tem tanto resultado. Acupuntura, hipnose, microfisioterapia, constelação familiar, que eu gosto muito, entendeu? Mando várias pessoas com problemas familiares para vários terapeutas, entendeu? Terapia neural, que é algo que eu faço muito, que eu gosto muito, entendeu? Então, se você trata a origem do problema e torna esse equilíbrio, esse desequilíbrio um pouco menor, você melhora. E melhora, e às vezes é igual a homeopatia. Na dermatite, quando a gente entra com algumas potências de homeopatia, o paciente piora para melhorar. Muitas vezes eu gero um desbloqueio e falo, olha, pode piorar. Aí o paciente lembra, olha como é que pode. Eu atendi, esse caso me marcou. Eu atendi uma paciente que tinha artrite reumatoide e eu falei, por que da sua artrite? A língua completamente arroxeada, preta. Eu falei, olha, você tem uma grande estagnação do fígado e ela não era pavio curto. Você deve ter algum episódio de mágoa importante. Quando eu passei o aurímetro nela, ela estava toda bloqueada, completamente bloqueada, entendeu? E aí, quando eu comecei a desbloquear, eu não consegui fazer tudo. Tem uma hora que o corpo fala, chega, você não tem capacidade, então você tem que parar e falar, volta daqui a tantas semanas. É assim que funciona. Às vezes a gente resolve tudo em às vezes a gente tem que fracionar, porque o paciente não suporta. Quando ela voltou, ela lembrou que ela foi estuprada. Ela lembrou que ela foi estuprada. Então o cérebro é tão maluco que ele bloqueia o processo, mas você não se lembra, mas ele gera a consequência. Então ele é sacana. Então trate a origem do problema, entendeu? O objetivo da gente fazer... O PAV é um programa de 6 horas, então tem vários módulos. E por que a gente gosta de falar muito sobre isso? Porque quando a gente trata as várias possíveis origens, as várias possíveis suplementações, as várias possíveis abordagens e fala, olha só, essa miligrama é segura, isso com isso é seguro, isso com isso não pode, entendeu? Então, é isso que a gente quer fazer. A gente quer tentar facilitar. E aí, o que a gente propõe? Na realidade, existe uma série de outras coisas, né? Eu falo sobre origem, eu falo sobre suplementação, tem uma aula inteira de magnésio, tem uma aula inteira de vitamina D gigante, tem uma aula de canabidiol, tem aula de hipnose, eu ensino a fazer auto-hipnose, entendeu? Tem uma aula de homeopatia de chácara, é possível ver o chácara, a gente consegue estabilizar. Então, é um modo de você tentar adaptar isso dentro do seu dia a dia, ou seja, eu quero que você tente adaptar isso com mudanças do seu dia. Não é para você ir num especialista. O especialista eu quero que você continue aí, ok, mas eu quero que você dependa menos de mim, dependa menos de qualquer colega. É isso que eu falo na consulta. Minha agenda é fechada, então, graças a Deus, eu tenho gente suficiente, eu não consigo absorver mais. Mas fora isso, eu não consigo abordar mais pessoas, porque a gente foi vendo que, se eu uso essa estratégia e não dá certo, eu troco. E foi chegando em um modo que falta muito para crescer, eu gosto muito de coisas novas e tal, mas já existe uma certa maturidade na abordagem dessas questões. Então é isso que a gente aborda, entendeu? A gente faz um programa grande de 6 horas e a gente faz várias mentorias, por isso que a gente libera as aulas e a gente discute durante 1 hora as suas dúvidas. O objetivo é exatamente de facilitar e de tentar fazer o que você pode fazer dentro da sua casa. Entendeu? Então, é sobre isso que eu queria falar. Reiki, cara, Reiki é muito legal. Qigong, você já ouviu falar de Qigong, gente? Qigong é um método de reequilíbrio de energia através de movimento que ajuda muito nas dores articulares, ajuda muito na artrite. Entendeu? Então, o objetivo é exatamente esse. Eu não mostrei a língua, né? Desculpa, gente. Eu falo umas coisas e eu vou pirando comigo mesmo. Deixa eu mostrar umas línguas. Deixa eu ver se eu tenho aqui no computador agora uma língua. Olha essa língua aqui. Caraca, essa aqui é muito... Vou virar a câmera, vou mostrar uma língua para vocês entenderem o que é sobrecarga de baço grave. Essa era uma paciente, eu só vou mostrar a língua, né? Essa era uma paciente com uma grande fibromialgia e com uma grande depressão. A gente teve que entrar fundo, porque ela estava cheia de metal, com o ambiente tudo sujo, com tudo. Eu vou virar aqui para vocês entenderem o que é uma língua completamente patológica. Olha que branco, que espessura. E ela não tinha alteração laboratorial. Entende o que eu falo sobre ser patológico? É sobre isso que eu falo e é sobre um modo que você consegue diagnosticar bem. Você consegue ficar bem. Entendeu? Então existem várias características. Ou seja, o objetivo é fazer algo bastante honesto. Eu gosto.
Então, existem vários módulos, né? A gente dividiu o curso em 5 módulos exatamente para isso. E a gente gosta muito dessa questão da acessibilidade. Na minha vida eu tento ser alguém sempre bem presente relacionado a isso, entendeu? Eu acho importante e eu tento espiritualmente sempre crescer. Então, quando a gente entra em um projeto como esse, que dá muito trabalho, preparar isso dá muito trabalho, mas é algo que a gente gosta muito, entendeu? Então, qual que é o objetivo? Montar alguma estrutura que seja barata suficientemente para gerar acessibilidade, entendeu? Então, o que a gente montou? É um curso bastante grande chamado PAV, é Programa de Autoimunidade na Visão Integrativa. Então, são 6 horas do meu curso, entendeu? Mais algumas pessoas que felizmente ajudaram a gente. Então, além do curso, a gente tem outras pessoas que acreditaram um pouco no projeto e que quiseram associar. Então, além dessa questão das 6 horas de aula e das mentorias, a gente tem um e-book, entendeu? Com várias receitas anti-inflamatórias do Matheus Nasser, que é um cara que tem um conhecimento muito bom. A gente tem um e-book de receitas de quem usa dose alta de vitamina D, ou seja, de receitas pobres em cálcio, de uma paciente querida minha, a Juliana, que sabe muito, entendeu? E que ao longo do tempo, como ela faz muitos anos de protocolo, ela adquiriu alguma assistência, alguma acessibilidade. Então tem um e-book de receitas. Tem mais 2 aulas de yoga. Eu acredito muito no poder da yoga, da Juliana, entendeu? Que é fera nisso, que sabe muito disso. O curso está muito bem aprimorado. Dá muito trabalho, gente, dá muito trabalho, mas a gente quer fazer. Eu gosto muito de desafios, então o objetivo é exatamente fazer um trabalho nesse sentido, entendeu? Então, qual o valor desse curso? É muito menos do que uma bolsa num mês, entendeu? Principalmente pelo produto que ele é, do ponto de vista consolidado e da assistência que a gente dá ao paciente, entendeu? Então, a gente acredita muito no que a gente faz e o objetivo é gerar algo bastante ético, bastante honesto, a um preço bastante acessível. Então, o objetivo é exatamente esse. As mentorias são feitas no Zoom e a plataforma do curso é uma plataforma chamada Hotmart, que é a melhor plataforma do mundo, é super simples de ser feito, entendeu? Você clica e tem acesso ao curso em módulos. Então, o objetivo é a gente segue uma estruturação. A gente libera os 2 primeiros módulos na primeira semana para dar tempo de você conseguir, nessa forma básica, assimilar as informações. Depois da segunda semana, a gente libera os outros 3 módulos. Falo sobre tudo, vitamina D, magnésio, falo de doses, tá? Eu falo de fitoterapia, bastante fitoterapia, as ações, e eu falo de doses, como que você pode usar. Ou seja, não só cito as substâncias e os efeitos dela, falo sobre canabidiol, os tipos, as interações, o que você pode usar ou não, explico sobre hipnose, falo muito sobre língua, então é algo bastante completo e bastante acessível. O modo como a gente tá conduzindo isso é muito bacana, entendeu? As inscrições são feitas no link da bio, né? No meu Instagram, eu vou colocar o link aqui embaixo. Então é algo muito legal, muito bacana, muito honesto. E existe uma página com todas as informações do curso que eu acho que são válidas, entendeu? Para você no seu dia a dia. Todas as informações, inclusive um WhatsApp, que você tira as dúvidas, todas as dúvidas que você quiser. Ele fica 1 ano disponível, então você pode ver quantas vezes você quiser, entendeu? Qualquer dúvida, clique no link da bio, falem no meu direct, no Instagram, entendeu? Que a gente vai sempre tirar as dúvidas de vocês. Tem um respeito muito grande de assistência, de gerar informação de forma muito honesta, de forma muito verdadeira, tá bom, gente? Vocês são muito bem-vindos, eu quero ter um contato maior com vocês, estão todos muito bem-vindos, podem chegar, entendeu? Cliquem no link da bio de qualquer dúvida que vocês tiverem, tudo do fundo do meu coração de bom para vocês. Eu desejo tudo de bom, eu desejo que se vocês tiverem uma doença autoimune, que vocês melhorem, que vocês vivam, viver é importante, eu sou muito feliz na minha vida, tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho de vocês, fiquem todos com Deus, fiquem na paz, tá bom? Tchau, tchau.